Esta é a história de uma criança igual a todas as outras crianças do mundo. Porém, dentro dela, havia um talento muito especial para a música. Vamos conhecer a história do menino George Frederick Handel. Era o ano de 1692. George faria 7 anos no dia seguinte e tia Ana o levou até a cidade para escolherem juntos um presente de aniversário. "Venha, George", disse ela. "Vamos até aquela loja de brinquedos de que você tanto gosta. Lá certamente encontraremos alguma coisa bem divertida para o seu aniversário." "Não, obrigado, tia Ana. Tudo o que eu gostaria de ganhar de aniversário seria um instrumento musical." "Mas você sabe muito bem que seu pai não aprovará um instrumento musical dentro de nossa casa. Veja, ali está a minha doceria favorita. Vamos comer um doce de chocolate?" "Não, obrigado, tia Ana", respondeu George entristecido. Aquele passeio à cidade não tinha sido nada divertido. Quando chegaram em casa, já era quase hora de dormir. George foi logo para sua cama. Mal havia adormecido quando acordou com alguém lhe chamando. Era tia Ana. "Shh, George, não faça barulho. Siga-me. Tenho uma surpresa para você." Pé ante pé, eles subiram as escadas até o sótão. Tia Ana abriu a porta e George teve a maior surpresa de toda a sua vida. Lá estava o mais lindo cravo que já havia visto. "Mas por Deus, tia Ana, como você conseguiu?" "Não se preocupe com isso", disse tia Ana. "Você não vai experimentá-lo?" George Handel se sentou no banco e contemplou as teclas. Estava sem fôlego de tanta excitação. Passou seus dedos pelo teclado e disse emocionado: "Oh, tia Ana, muito obrigado. Este é o melhor presente de aniversário do mundo." "Eu sabia que você iria gostar, George. Mas lembre-se, você só poderá tocar quando seu pai não estiver em casa, está bem? Você sabe que ele não gosta de música." O pai de George era barbeiro cirurgião. Ele não só era bom em cortar cabelos, como também era um médico que fazia cirurgias. Por ser muito habilidoso, o Sr. Handel fazia ótimos trabalhos. Ele trabalhava para o Duque de Weissenfels, que adorava música e tinha sua própria orquestra. "Por favor, pai", implorava George, "leve-me para conhecer os músicos da orquestra do Duque de Weissenfels. Eu adoraria conhecer músicos de verdade." Mas o Sr. Handel franzia a testa e dizia: "Livros e estudo. É tudo que importa, não a música." Assim, George esperava até que seu pai saísse e então corria até o sótão onde ficava escondido seu instrumento. George tocava horas a fio. Ele era tão talentoso que, sem ter recebido uma única aula, tornou-se um músico muito bom. "Mas como eu poderei ir a Weissenfels para conhecer músicos de verdade?" George sempre se perguntava. Todos os meses, o Sr. Handel passava vários dias em Weissenfels para parar o cabelo do Duque.
e fazer algumas cirurgias. Numa bela manhã, George acordou e ouviu seu pai se movendo no andar de cima. Papai está indo para Weissenfels. Eu sei que ele está. Talvez ele me deixe ir junto desta vez, pensou George. Pulou da cama e se vestiu rapidamente. Em seu quarto, o Sr. Handel acabava de empacotar sua navalha e alguns instrumentos especiais para suas cirurgias. Quando desceu com sua maleta, George o estava esperando. Pai, por favor, deixe-me ir a Weissenfels com você dessa vez. Livros, livros! Você deve estudar bastante e não ficar pensando em música. O Sr. Handel atravessou o pátio e subiu na carruagem que se foi sobre as pedras soltas que cobriam a estrada. Mas George estava decidido. Desta vez ele iria com seu pai. E saiu correndo atrás da carruagem. Não demorou muito e o cocheiro avisou o Sr. Handel que havia um menino os seguindo. O Sr. Handel olhou para trás, viu George e deu ordens para que a carruagem parasse. Assim, o bravo menino os alcançou, levantando atrás de si uma nuvem de poeira. George viu o rosto zangado de seu pai, mas aguentou firme. E agora, George? Você está errado em desobedecer minhas ordens, mas estamos muito longe de casa para você voltar sozinho. Suba. E quando chegarmos a Weissenfels, é melhor você se comportar. Sim, pai, disse George suavemente, enquanto entrava na carruagem. George estava muito feliz, pois havia conseguido o que queria. Finalmente, ele iria para Weissenfels conhecer músicos de verdade. Todas as manhãs, enquanto o duque cuidava de sua corte e o Sr. Handel fazia suas cirurgias, George subia para o coro da capela. Lá ficava o órgão do duque e George se sentava para tocar. Um dia, o organista real o viu e disse: "Você toca bem? Onde estudou?" "Eu nunca tive aula, senhor", disse George. "Verdade? É difícil acreditar que você nunca tenha estudado com um professor. Esteja aqui no próximo domingo, quando o duque vier assistir à missa." Naquele domingo de manhã, o duque foi à capela. George estava lá em cima, ao lado do órgão, de onde podia ver todo o movimento. Oh, veja! Todas essas senhoras tão elegantes. Veja as perucas dos cavalheiros. É tudo tão maravilhoso. "E agora, meu jovem", disse o organista da corte, "você vai tocar a marcha assim que a missa acabar." "Eu? O senhor deve estar brincando", disse George. "Não é uma brincadeira", disse o organista da corte. "É verdade. Você tocará a marcha quando a missa terminar. Não tenha medo. Sei que você pode fazê-lo." "Mas como saberei quando começar?" "Assim que o duque se levantar." George estava assustado. E se o duque estivesse mal-humorado? Como um pequeno menino como ele tocaria a marcha ao final da missa? Era um fato inesperado. George deu uma espiada por cima da mureta do coro. Lá estava o duque de Weissenfels com um olhar muito sério. George foi para junto do órgão e se sentou. A missa estava quase acabando. Suas mãos tremiam. Ele esperou pelo momento mágico,
quando o Duque de Weissenfels ficaria de pé. Houve um momento de silêncio e o Duque se levantou. Todos se levantaram em respeito ao Duque, que saía solenemente pelo corredor. Algumas senhoras iniciavam suas reverências quando notaram George sentado ao órgão, tocando compenetradamente a marcha. Admiradas, elas exclamaram: "Oh!" O Duque, surpreso, seguiu seus olhares. "Um menino?" disse. "Quem é ele?" "É o filho do Sr. Handel, o barbeiro cirurgião." "É ele mesmo? Mande o Sr. Handel vir falar comigo e que traga junto com ele o menino." O Sr. Handel se curvou diante do Duque. "Um ótimo músico o senhor tem aqui, Sr. Handel." "Bem, ele não é ruim." "Não é ruim? Ele é muito bom. Quem é seu professor?" "Ele não está tendo aulas, Sr. Duque," respondeu timidamente o Sr. Handel. "O quê?" gritou o Duque. "Com todo esse talento, ele deveria estar estudando." "Aqui está, rapaz," disse o Duque, dando a George uma bolsa de moedas de ouro. "Você deve ter aulas de música com o professor Zahal. Ele é ótimo mestre." O Sr. Handel não pôde recusar. Assim que voltaram para casa, George correu para contar à tia Ana todas as novidades. "Terei aulas de música! Foi o Duque quem disse. Agora não temos mais que fazer segredo sobre o cravo." George Frederick Handel estudou muito e se tornou um compositor famoso. Suas músicas são conhecidas e tocadas por todo o mundo. Ele foi o músico favorito dos reis George I e George II da Inglaterra, onde viveu a maior parte da sua vida. Adorava compor músicas para as histórias da Bíblia, os oratórios. Um deles, o Messias, é talvez o seu trabalho mais apreciado. Aqui estão algumas das peças musicais mais famosas compostas por George Frederick Handel. A música aquática, apresentada pela primeira vez para o rei George I à beira do rio Tâmisa em 1717. Música para os fogos de artifício reais, apresentada pela primeira vez para o rei George II em 1749, e o Messias, apresentada pela primeira vez em Dublin em 1742.